Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Costa Bento, sou psicóloga clínica infantil e hoje eu vim falar um pouquinho sobre alguns fatores que é preciso levar em consideração quando falamos de desenvolvimento infantil. Então, o tema inicial, desenvolvimento infantil, a gente já sabe que é um tema de grande importância, principalmente para quem atua com crianças. Então, é preciso que eu entenda sobre o desenvolvimento infantil, mesmo que eu atue em um aspecto específico do desenvolvimento, por exemplo, o aspecto pedagógico de aprendizagem. Ainda assim, eu preciso entender como essa criança se desenvolve como um todo. E aí, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, geralmente a gente pensa o quê? Em apenas estudar o desenvolvimento da criança. Mas será que é isso? Será que eu estou estudando apenas essa pessoa aqui isolada de tudo e tenho que levar em consideração apenas essa criança? Apenas essa figura que eu tenho na minha frente? Somente aquilo que está sendo apresentado para mim naquele momento, de uma forma isolada? O que vocês acham? Então, será que eu vou fazer isso ou eu vou considerar outros aspectos que podem e irão influenciar no desenvolvimento? O que eu estou dizendo aqui basicamente é: estudo apenas a criança sozinha ou vou estudar também todo o contexto, todo o ambiente ao qual ela pertence? E a resposta é: vou estudar o contexto e o ambiente ao qual ela pertence. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, mesmo quando a gente está falando de desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento motor, a gente não está falando isoladamente da criança, sem levar em consideração todo o ambiente no qual ela está inserida, todo o contexto sócio-histórico no qual ela está inserida. A gente precisa falar sobre esses aspectos também, porque eles vão influenciar nos aspectos do desenvolvimento nesses domínios, então no domínio cognitivo, físico, motor, de linguagem, social. Então, nós não vamos olhar isoladamente para a criança, nós vamos olhar para ela como um todo, incluindo aí o ambiente no qual ela está inserida, no qual ela pertence. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E para ajudar a gente a identificar o porquê que isso é importante, eu trouxe aqui uma ilustração que eu retirada da internet, mas que esquematiza, representa a perspectiva bioecológica proposta por Bronfenbrenner lá na década de 70. Então, ao estudar sobre o desenvolvimento infantil, ele propôs que a gente tem que analisar, diferente de alguns autores que colocam estágios específicos do desenvolvimento, com o que é esperado que a criança faça, com as tarefas que são esperadas que ela exerça. Ele decidiu propor uma teoria mais pautada nessa relação da criança no contexto em que ela está inserida, dividindo o desenvolvimento, a influência desses diferentes sistemas para o desenvolvimento infantil. Então, temos aqui o microsistema, que vai envolver a criança, que é aqui no centro da nossa imagem, com a imagem da menina, da Lisa. Então, o microsistema envolve a relação do indivíduo com esses sistemas mais próximos dela. Então, por exemplo, a família, a escola, os hobbies que ela possa apresentar e os amigos. Então, essa relação vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. Mas não apenas isso, também a relação existente entre, por exemplo, família e escola, família e amigos, família e o hobby, amigos e o hobby, assim por diante, que é o que ele chama de mesosistema. Então, essa relação entre os microsistemas também influencia no desenvolvimento. Por exemplo, a família, ela costuma contatar a escola e vice-versa, eles têm uma relação de interação, de troca
pensando aí em favorecer o desenvolvimento, o desempenho escolar e a integração dessa criança nesse ambiente escolar. Então, existe essa relação entre esses dois sistemas visando o desenvolvimento da criança? Existe uma relação entre a família e os amigos dessa criança de modo que eles trabalhem para que a criança consiga entrar em contato com esses amigos, consiga ter momentos de lazer com esses amigos, momentos de hobby e assim por diante. Então, essa relação também entre os microsistemas no qual a criança está inserida vai ser importante para o desenvolvimento. O próximo sistema que ele propõe é o exosistema, que vai envolver aí ambientes, contextos em que a criança não precisa estar necessariamente inserida, mas que também influenciam no seu desenvolvimento individual. Então, por exemplo, os amigos da família, a rede de apoio dessa família. Então, eles têm vizinhos, têm amigos que possam ajudar no cuidado da criança se os pais precisarem trabalhar, bem como local de trabalho dos familiares. Então, os familiares, eles possuem condições de trabalho que, se a criança ficar doente, eles conseguem cuidar dessa criança. Se precisarem participar de uma atividade da escola, desprender de um tempo maior para cuidar dessa criança, eles conseguem, ou é um trabalho que acaba punindo se a mãe, o pai precisa sair, se ausentar para cuidar da criança. Mesma coisa, serviços comunitários. Então, a criança tem acesso a serviços comunitários, existem serviços na região, no ambiente em que ela convive, em que ela possa, que vão apoiar nesse desenvolvimento, que vão apoiar essa família. E aí, de novo, a gente tem a importância da relação entre esses sistemas. E temos também um macrosistema que já envolve aqueles aspectos maiores da sociedade, então cultura, valores, atitudes, crenças e leis que também vão influenciar nos sistemas que a gente tem aí mais adentro. Tudo isso levando em consideração a influência do período histórico, do tempo, para esse desenvolvimento. Então, o que eu quero com essa imagem? Dizer que o desenvolvimento infantil não vai depender apenas do indivíduo, depende de todo esse contexto no qual ele está inserido, desde o contexto mais próximo a ele até aquele contexto mais distante que envolve a sociedade e a cultura. E aí, além disso, então, pensando nessas influências do desenvolvimento que vão para além do indivíduo, nós podemos apontar algumas desses fatores que influenciam. Então, nós temos, esses são mais ligados ao indivíduo, a maturação, que são padrões sequenciais de mudança governados por instruções contidas no código genético e compartilhados por todos os membros de uma espécie. Então, muito da nossa maturação, principalmente quando a gente fala da maturação do corpo e do cérebro, a gente já tem, já sabe mais ou menos o que é esperado, porque tem relação com o nosso código genético, com o fato de sermos da espécie humana. Então é bem igual, mais ou menos igual, para todos os membros da mesma espécie. Além disso, temos a hereditariedade, que aí já envolve os traços e características que são herdados dos nossos pais biológicos. Então, aqueles que a gente nasce porque foi herdado dos nossos pais. Assim, e aí depois disso nós temos aí já fora do indivíduo, aqui a gente tem mais relacionado ao interno do indivíduo, aqui nós temos já relacionado ao exterior, que é o ambiente, que é o mundo que está do lado de fora do eu. Tudo aquilo que envolve o que está fora de mim está relacionado ao meu ambiente. E ele começa no útero. E a aprendizagem aí está relacionada com a minha experiência nesse ambiente. Então, como a gente viu lá na imagem anterior, dependendo da minha experiência com o meu ambiente, com o meu contexto, isso vai influenciar na minha aprendizagem e no meu desenvolvimento. E nós temos
influências de contexto social, assim também como a gente viu na imagem anterior, que envolve a rede de apoio, a vizinhança, a sociedade, a cultura no qual estamos inseridos. Não é diferente quando a gente fala sobre o desenvolvimento infantil. Em outras abordagens, a gente também tem que levar isso aqui em consideração. Então, nós temos a família, é um contexto social que vai influenciar no desenvolvimento da criança. Então, vários aspectos dos padrões, do padrão familiar, do ambiente familiar, vai determinar no desenvolvimento infantil, o nível socioeconômico, a vizinhança no qual essa criança mora, no qual ela convive, no qual ela está sendo exposta, a cultura a qual ela pertence, a raça e a etnia e ao contexto histórico. A forma como esses aspectos sociais vão influenciar no desenvolvimento pode ser de uma forma indireta ou direta no desenvolvimento infantil, naquela criança em si, e também nas oportunidades que ela possui, no que ela está sendo exposta de estimulação ou não. Se você quiser entender melhor como que esses aspectos sociais influenciam no desenvolvimento infantil, como todos esses aspectos que a gente viu aqui vão determinar, vão influenciar no desenvolvimento, em como eles vão influenciar, no porquê e quais são esses aspectos que vão ser estudados no desenvolvimento infantil, principalmente se você atua com crianças na área pedagógica, então com crianças do ensino fundamental, eu convido vocês a assistirem o curso de desenvolvimento infantil no ensino fundamental 1, que é justamente para a gente abordar todos esses conceitos e ainda ter ideia do que é esperado e de como estimular. O curso está disponível no A Nova Classe, eu espero vocês por lá. Obrigada. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.